Olá, pessoal. Eu estava lembrando hoje à tarde de uma coisa muito interessante. Na cidadezinha onde eu nasci, lá na Grande São Domingos do Prata, era interessante. A gente ia ao médico e o médico dizia o que a gente poderia comer e o que não poderia comer. Olha, você está em fase de crescimento, você deve alimentar isso, você não pode comer aquilo, etc, etc. Existia essa preocupação. Isso realmente era muito interessante. Há pouco tempo, eu conversando com um médico, muito amigo meu, ele falou assim: olha, João Bosco, esse negócio hoje a gente deixa para os nutricionistas. Achei bacana, achei interessante, acho que é por aí mesmo, né? Enfim, mas eu quero dizer, pessoal, e antes de entrarmos efetivamente nesse tema sobre alimentação, etc, etc, bem legal, não deixe, por favor, de inscrever-se no canal do J Bosco, de compartilhar, de acionar, melhor dizendo, o sininho, não é? Daquelas notificações. Importante, tá, pessoal? Importante. Dá essa força para nós, para o canal. Bem, vivemos uma era muito interessante, essa geração saúde, essa, não sei, eu ia falar epidemia ou pandemia, mas não pode falar não, fica feio. Mas eu quero dizer que é muito interessante a preocupação das pessoas com alimentação. É tão sério, tão interessante esse negócio do ponto de vista da saúde, que existem dispositivos legais, como a Constituição Federal, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que diz que nós precisamos saber efetivamente aquilo que nós estamos ingerindo. Isso é bacana, pessoal. Isso é muito legal, muito interessante. Agora, eu tenho dito o seguinte, e por que essas coisas precisam ser legisladas? Por que fala que o direito à vida é inviolável, por exemplo? É porque as pessoas, de um modo geral, elas têm uma tendência a não respeitar, não é, as pessoas, o direito das pessoas nesse sentido. Mas eu quero efetivamente dizer para vocês, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor tem direito à informação. Informação, direito sobre aquilo que nós estamos ingerindo. E é muito interessante, interessantíssimo, quando você pega um produto lá no supermercado e vem um monte de coisa escrita e você fala: caramba, mas eu não conheço, eu não entendo essas coisas. Olha a bula de remédio, gente, é um documento mais fantástico que existe, a bula de remédio, de um medicamento. 2-metil, 3-propil. É uma coisa lá de química orgânica, interessante, que o leigo não sabe, não sabe. A gente não sabe interpretar bem aquilo. Todavia, ali tem uma prescrição para que serve aquele medicamento. Se você tomar em excesso, o que tem que fazer, e etc, etc. Então, pessoal, aquilo é um baita de um documento que serve tanto para gente consumidor, paciente, quanto para o médico, quanto para o fabricante do medicamento. Aliás, quem começou isso foi um grande laboratório, por questões éticas, não vou citar nome, da Alemanha, que colocou, por exemplo, data de validade daquele medicamento. Por quê? Porque as empresas importavam, as farmácias, né? Enfim, importavam e colocava na prateleira, o médico prescrevia, óbvio, e depois o paciente reclamava: olha, o remédio não fez efeito, ou um efeito colateral, fez mal, etc, etc. Umas coisas assim interessantes. Aí esse laboratório falou: não, isso tem um prazo de validade. E esse é um dado importante, pessoal, que nós vimos nos rótulos dos alimentos. É sobre isso. Tem uma coisa lá, porcentagem de VD. Outro dia me perguntaram: olha, o que é isso? É a porcentagem de valor diário de cada nutriente para uma dieta de 2.000 calorias. Quem é que sabe isso? Hoje a gente já tem essas informações com mais facilidade, por assim dizer, mas são os nutricionistas.
Quando ele prescreve uma dieta, não é? Essas coisas são levadas em consideração. E a gente precisa... E tem coisas tão importantes, pessoal, nessas embalagens. Por exemplo, no passado as pessoas tinham lá um desarranjo intestinal, passavam mal aquele negócio. Por quê? Porque tinha um problema alérgico, por exemplo, a glúten e a tantos outros componentes nos alimentos. Eu não me senti bem porque eu ingeri aquele alimento, etc, etc. Hoje não, olha, quem tem intolerância à lactose, olha, esse produto tem e tal. Então, observem como é interessante, como é que essas coisas ficaram interessantes para o consumidor, atendendo um aspecto legal que é o direito à informação, que é o direito à saúde. Agora, preste atenção. Tem umas pegadinhas que a gente precisa ter muito, muito cuidado. Essas informações que eu estou falando geralmente está lá no verso do pacote e tal, esse negócio todo. O que tem na frente? São letras garrafais, coisas bonitas, coisas fantásticas, não é? Chamativas. É o aspecto econômico, que de saúde ali não tem nada. É o faturamento, é o empresário, é o dono da marca que está querendo faturar. Também não há problema nenhum, mas quando há uma coisa abusiva, quando há uma coisa enganosa, aí é que nós precisamos ficar atentos. Então, pessoal, a beleza, ninguém coloca, observem, ninguém coloca numa prateleira os produtos com a embalagem, com o verso da embalagem voltado para o público. Não, não, não. É o contrário. E tem que ser. Né? É para chamar a atenção. Então, pessoal, tem algumas coisas assim que são informações técnicas do produto, por exemplo, o responsável técnico. Sim, a questão da responsabilidade objetiva. Quem assina por esse produto? De vez em quando, algumas entidades, tipo Inmetro, Anvisa, falam assim, olha, esse produto precisa ser retirado aí da praça, né? Checa aquele negócio, olha, essa informação está errada. Isso é uma publicidade enganosa. Então precisamos ficar atentos a isso. Questão de composição, de gordura trans, de açúcar, de não sei das quantas, né, pessoal? Então tem muita informação importante nesses produtos. Se o produto é light, se é diet, cuidado, isso o leigo ele vai ter uma dificuldade, uma grande dificuldade de entender essas coisas. Ele está consumindo, é modismo, é bacana, é produto light, refrigerante light, etc, tá? Mas às vezes esconde algum componente importante. Diminui, por exemplo, não sou especialista, mas diminui açúcar e aumenta a quantidade de gordura trans, gordura saturada, gordura etc. Enfim, pessoal, eu quero dizer da necessidade que nós consumidores precisamos ter ou desenvolver essa habilidade de saber analisar aquelas informações constantes lá no rótulo do produto, dos produtos que nós consumimos. E não é feio perguntar para o médico, doutor, o que é estranho aqui? Né? Não é feio, não. É nosso direito. É direito à informação. Tá bom, pessoal? Um abraço. Inscreva. Compartilhe. Até mais.